Olá, eu sou Flávio Akira dos Mini Ecosistemas, sejam muito bem-vindos. Hoje estaremos fazendo um aquário para camarões, utilizando um vaso esférico, e venham comigo que eu vou mostrar passo a passo todos os detalhes da montagem. Hoje nós estaremos utilizando as seguintes plantas. Essa aqui é uma planta de superfície chamada Salvia. Existem outras plantas de superfície que você pode utilizar, como lentilha d'água, alface d'água, entre outras. A vantagem de uma das plantas de superfície é que ela absorve nutrientes da água pelas raízes, ao mesmo tempo que as folhas, por estarem emersas, escapam caso haja proliferação de algas. Então ela cumpre uma ótima função de elemento filtrante. A gente vai utilizar também rotala, rotundifolha. Ela está aqui na sua forma emersa, então mais ou menos 2 meses ela vai se adaptando. A forma final dela é mais ou menos parecida com essa. A gente vai utilizar aqui a hidrocotile tripartida. Essa aqui é a variação mini, é bem delicada as folhas. A gente vai utilizar também Eleotiaris. Essa aqui é a SP Japan, tem vários tamanhos dessa espécie. A gente vai usar como carpete a planta Monte Carlo. É uma planta que eu recomendo nas montagens porque ela é de fácil adaptação a diferentes intensidades de luz, diferentemente de outras plantas carpete. A gente vai usar também algumas plantas para tronco, eu não lembro o nome dessa daqui exatamente, se alguém souber, deixe aí nos comentários. Estaremos utilizando aqui a planta Bacopa coralliniana. Essa aqui também é uma planta para tronco, anúbia, fácil de encontrar em qualquer loja e muito bonita, as folhas resistentes. A gente vai estar utilizando aqui como um destaque, embora essa muda ela não esteja muito legal, Red Lotus. Então ela cria folhas com cores muito vivas e dá um destaque a mais no tanque. A gente tem também algumas plantas de vaso mesmo, muito comum. Essa daqui ela tem uma boa resistência para sombra, então é muito utilizada em interiores, como em banheiro, em locais que não tem luz direta. E essa daqui eu acredito que seja jiboinha. Ela é uma planta excelente porque vai dar um destaque. A gente vai fazer algumas montagens aqui no tronco. Então vai ser um aquário também paludário, né? Paludário é quando você tem plantas fora d'água, plantas e hardscapes que saem ali do aquário, dando bastante destaque. A gente vai utilizar também o substrato para camarões Nemi Breda. Substrato que tem uma granulometria em um formato muito adequado para camarões. Além disso, ela tem uma alta porosidade que permite fixação de bactérias benéficas. O aquário, eu vou explicar para vocês, eu fiz uma colagem aqui de um plástico de tapetinho de exercício. Então, o vidro, como ele é irregular nas bordas, ele é feito de maneira artesanal, como ele vai estar cheio d'água, ele vai pesar, e se ele ficar concentrando peso num único local, ele pode rachar de uma hora para outra. Então, você colocando alguma coisa embaixo, pode ser um isopor, pode ser um material plástico, ele vai nivelar essas irregularidades. Para a iluminação, nós estaremos utilizando uma luminariazinha de mesa, a lâmpada, uma lâmpada LED comum de 6 watts, que eu paguei mais ou menos R$ 8, R$ 9. Normalmente essa luminária ela fica nessa posição. Eu girei, e aí você só toma cuidado com a borda do aquário, você não pode forçar muito, mas ela se adapta bem nessa posição. E outro detalhe importante, você nunca vai manipular um aquário bola pela borda, é a parte mais frágil, então sempre vai manipular ele pelo menos com a metade do volume, segurando na base, ok? Vamos começar então colocando o substrato.
Eu recomendo entre 4 a 5 centímetros de camada, mas você pode pôr um pouquinho mais, porque como o vaso é curvo, se você subir um pouquinho o nível, você pega e vai ter uma superfície maior para poder plantar, e enquanto mais plantas, melhor, né? Vou deixar um pouquinho mais de substrato aqui no fundo. E agora vamos preparar o hardscape. Então, caso você use um tronco que tenha rachaduras, furos, você consegue encaixar a núbia e ela vai sozinha se enraizar. Mas existe a possibilidade também de usar uma super cola quando você não consegue encaixar, ou você vai fazer a colagem da planta numa pedra. Você vai pôr bem um pouquinho da cola, deixar a planta secar um pouquinho num papel toalha. E daí coloca uma gotinha da super cola e fixa a planta lá, segurando um pouquinho. Para essa outra planta de tronco, ela vem nessa gradinha, porque são plantas criadas em hidroponia, então elas ficam com as folhas emersas e absorvendo os nutrientes das raízes. Daí você tem que preparar ela, então vai tirando com uma tesourinha a gradinha até soltar todas as raízes. Encaixei ela ali no meio do tronco. E agora eu estou inserindo uma outra planta que eu esqueci de falar no início do vídeo, que é a Narrow Leaf. Então é uma planta também do mesmo estilo dessas, que tem uma espécie de rizoma, né? Ela vai se alastrando a partir dali. Eu estou encaixando ela na parte de trás ali do tronco. Quando ela se alastrar atrás do tronco, ela vai dar um plano de fundo. Daí estou posicionando aqui, vendo como fica melhor a posição do tronco. Sempre lembrando de borrifar água nas plantas para manter a umidade. Eu escondi atrás do tronco um aquecedor com termostato de 25 watts. Ele vai ficar bem escondido aí quando você olhar de frente. E agora vamos enchendo lentamente para não revirar o cascalho. Dá para ver que ele é bem poroso. Quando você movimenta, você vê as micro bolhas subindo. Agora vamos iniciar o plantio com vaso cheio. Eu vou usar para fixar no solo uma pinça. Mas uma outra opção, caso você não tenha, é usar um palitinho de comida japonesa, um hashi, que facilita muito a pegada e a fixação da planta no solo. Eu comecei plantando a rotala round-folio e depois a bacopa. Você pode cortar o talinho no meio, então um talo vai poder gerar 2 mudas, então vai render mais. Agora preparando as plantas carpete, da mesma forma vai remover a gradinha e aqui vamos tirando os estolhos sem danificar muito as raízes, removendo lentamente cada galinho, com paciência. Mesma coisa que nós vamos separando as porções de Eleocharis, tirando delicadamente para não danificar muito a raiz. E essa aí está um pouquinho mais difícil porque ela cresceu bastante, então saiu um pouco da gradinha. Vou removendo primeiro a parte externa, depois eu removo a parte central. E agora eu vou colocando a porção das Eleocharis. É normal que num plantio você corte 1/3, a pontinha, que isso estimula o crescimento e o enraizamento, mas eu não vou podar agora neste momento porque mais para frente eu vou fazer um vídeo sobre manutenção
vou estar explicando melhor sobre poda e os cuidados. O gramadinho aí tá quase pronto. E agora estou preparando o Red Lotus. Mesma coisa, ele veio numa gradinha também, e num saquinho eu vou tirar esse paninho que envolve o bulbo da planta. E utilizando água eu vou remover a terra para deixar somente as raízes. E agora colocando o carpete Monte Carlo. Ele é um pouquinho mais difícil porque não dá para enterrar a planta tão profundamente, então muitas vezes ela sobe, aí você tem que pegar ela e voltar para o solo. Agora colocar a hidrocotile, ela é uma planta um pouco mais delicada, então mais difícil de remover e soltar pelas raízes. Colocando porção aí, preenchendo o espaço mais próximo aí do tronco. Agora colocar as plantas pendentes no vaso. Normalmente eu uso um caninho de mangueira fixado a uma ventosa que fica presa no vidro, mas hoje eu vou colocar preso na luminária mesmo. Não vou mexer muito na luminária regularmente, eu não mexo muito nelas, então eu vou preenchendo o espaço que fica no prendedor e vou colocando os galinhos. Não precisa afundar eles muito na água, porque eles podem apodrecer. Colocar só a pontinha o suficiente para enraizar e começar a soltar as raízes. Então ela vai crescendo, pegando os nutrientes da água do aquário. E para outra planta pendente que eu peguei aqui do meu quintal mesmo, eu usei super cola no tronco e fixei ela de forma que a raiz, a pontinha da raiz que ela estava soltando, ficasse próxima da água. E daí ela vai pegando a água e levando para as folhas. Eu fiz o processo com todos os galinhos que eu peguei. Daí para dar um acabamento eu tive a ideia na hora de raspar algum musgo do quintal mesmo. Tirei ali do cimento alguns pedacinhos de musgo e fixei no tronco para também preservar mais umidade ali para as raízes das plantas pendentes, como também esteticamente, né, você disfarça ali a fixação dos galhos e deixa um ar mais natural para a montagem. E por último, colocar as plantas de superfície. Depois de montado, eu esvaziei metade da água e coloquei ele no local definitivo. E ele vai ficar aqui ao lado dos outros mini ecossistemas. Eu enchi o aquário com uma água acondicionada, removedor de cloro, e depois eu esvaziei todo o aquário e enchi novamente, que acaba que a gente mexe no substrato, levanta um pozinho. Como esse é um aquário que não tem filtro, ele não tem circulação, as plantas que oxigenam, então a água é mais parada, a gente vai renovando através das trocas parciais. Então nos próximos 3 dias eu vou fazer troca parcial de 50% para ir estabilizando o sistema. E agora nós vamos aguardar o período de ciclagem, as plantas vão se estabelecendo, nós vamos vendo
o que precisa ajustar, às vezes inserir mais plantas, às vezes podar uma ou outra folha que possa vir a deteriorar com a mudança. E é um período de paciência e de apreciação, né? Observar essa mudança que vai acontecer. Pessoal, então é isso. Espero que tenham gostado. Deixem suas dúvidas nos comentários. Vou estar fazendo o possível para respondê-los. E também eu vou estar mostrando nos próximos vídeos a evolução do aquário, mostrando também quando formos soltar os camarões. E também novas montagens virão no futuro. Por isso fiquem de olho. Ajudem com seu like, compartilhem o vídeo e também sigam nossa página no Instagram, @miniecosistemas. Gratidão, pessoal!